Bom, no que tange ao jusvariante, a gente sabe que ele é uma exceção ao artigo 468 da CLT, né? É uma exceção ao princípio da condição mais benéfica. A gente sabe que ele é decorrente, né, que é uma prerrogativa, né, do poder patronal, né, a faculdade do empregador, né, decorrente do seu poder de comando, né, mas isso não é absoluto, claro. Existem limites, né, à aplicação do jusvariante, né. A gente tem os limites extrínsecos, né, que dizem respeito à ordem normativa, né? Então, a alteração por via do jusvariante não pode atentar contra a ordem jurídica, não pode atentar contra os princípios e regras estabelecidos pela nossa legislação. A gente também tem os limites intrínsecos, né, que dizem respeito ao conteúdo do contrato de trabalho, né? E aqui a gente entende que quanto mais genérico, quanto mais aberto o conteúdo do contrato de trabalho, se entende que há maior espaço, né, para aplicação do jusvariante. A gente tem um exemplo disso na nossa legislação, que é o início do artigo 456 da CLT, né, que se subentende, né, que não havendo nenhuma cláusula específica, expressa, se entende que aquele empregado, né, consentiu em prestar outro serviço, né, se obrigou a prestar outros serviços. A gente também tem os limites subjetivos, que dizem respeito aos sujeitos da relação de emprego, né? Então, a gente sabe que uma alteração por via do jusvariante não pode atentar contra a condição física, psíquica ou técnica do trabalhador, não pode atentar contra os direitos fundamentais, né, desse empregado, né? Um exemplo que foi trazido em aula, também vou trazer aqui, é a questão do empregador unilateralmente querer transferir o empregado de uma localidade para outra, né? Mas esse empregado, ele tem um filho que tá em tratamento naquela localidade, que a transferência deste para outra localidade pode gerar um risco maior ao filho, né? E consequentemente ao obreiro, né? Um exemplo que a gente também tem de jusvariante, né, de um ato unilateral, que dispensa o mútuo consentimento, é aquela questão da jornada extraordinária, né, em casos de necessidade imperiosa, em força maior, como é o exemplo do empregado da companhia elétrica, né, que precisa prestar serviço extraordinário, né, ter uma jornada extraordinária em razão de força maior ou necessidade imperiosa, né? Mas reconhecida a legitimidade do jusvariante, se entende que naquela situação houve uma circunstância em que era necessário que o interesse patronal prevalecesse sobre o interesse do empregado, né? Até para que a atividade empresarial se desenvolvesse regularmente, né? O que mais que eu poderia falar? Se eu tô falando de poder patronal, eu tô falando de ordem, né? Isso foi trazido em aula. Se eu tô falando de ordem, dispensa o consenso, né? O consentimento do empregado, né? Claro que salvo em casos de abusividade, o empregado ele pode se recusar, mas a recusa injustificada, né? Não havendo abusividade, ele pode gerar punições para o empregado. Então acho que é isso. Que em relação aos jusvariantes já passei bastante do tempo.